Boa noite a todos. Iniciaremos esta pregação já com a palavra de Deus. Eu convido cada um de vocês a abrirem a palavra de Deus em Atos 3, versículo 44. Atos 3, 44. Nós leremos de 44 a 47. Amém? Atos 3, 44. Atos 2, 44. Agora sim. Atos 2, 44 a 47. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. E essa palavra que o Senhor me deu para esta pregação é o início deste caminho que faremos nesta noite. Este tema, o isolamento nos tempos de hoje. Tantas coisas acontecendo à nossa volta, e durante a reunião de planejamento do grupo de oração surgiu esse tema no início do ano, né? E partilhamos, e o tema acabou ficando para esta semana, né? E antes de qualquer coisa, este isolamento que vivemos em nossa sociedade é preciso ser refletido. Por que é que o ser humano tem se tornado um ser tão sozinho, tão individual e até mesmo egoísta? A começar em nós, igreja. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e a começar pelo maior de todos, Jesus Cristo, nós vemos um Deus de encontro. O próprio Cristo já é este sinal, um Deus que é Deus e desce à terra para encontrar os homens. Deus poderia continuar do jeito que ele estava, ele seria Deus do mesmo jeito. Quem precisava de salvação éramos nós. E ele envia o seu Filho para viver entre nós, para sofrer entre nós e para morrer por nós. Este já é um primeiro sinal daquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus, ele não quer uma relação com o homem distante. Deus, ele não nos fez a sua imagem e semelhança para nos manter distantes, longe dele. Deus quer um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Este é o primeiro ponto de encontro. Uma sociedade em que se afasta de Deus, uma sociedade que busca coisas distantes do Senhor, vai vivendo experiências que em tudo vai imitando isso. É natural que quando nós buscamos exemplos, nós nos aproximemos deles. A começar pela igreja. Essa experiência religiosa já nos mostra isso. Se não fosse um sinal disso, a gente pode refletir muito fácil. Os nossos irmãos evangélicos. Como foi que o protestantismo nasceu? Nasceu de Martim Lutero, um padre católico apostólico romano,
em que a partir de sua visão daquilo que ele acreditava, da situação da igreja daquele tempo, ele se desligou da igreja para então fundar aquilo que ele acreditava ser a igreja correta, a igreja que seguiria corretamente Jesus. Esse foi o pensamento dele. A partir de então, outras pessoas, a exemplo de Martim Lutero, passaram a buscar esta mesma experiência. E o que nós vemos hoje na igreja evangélica? Não são diversas e diversas denominações? Não são diversas e diversas divisões? E aqui eu não estou criticando, eu estou fazendo uma constatação. Uma igreja que nasceu a partir de uma experiência de desligamento, naturalmente, gera isso em sua história. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque em nossa vida, se nós começamos da raiz, que é a nossa experiência e o nosso encontro com Deus, vivendo em isolamento, isso naturalmente também vai gerar uma ramificação em todas as outras áreas da nossa vida. Em todas. Eu vi uma matéria há algum tempo, há bastante tempo atrás, que falava sobre uma tragédia que aconteceu numa escola nos Estados Unidos. E uma pessoa, ela questionava onde estava Deus, que deixou acontecer aquilo tudo. E então uma pessoa da escola disse assim: Deus, ele está em todo lugar, mas ele age aonde se permite espaço a ele. E ele contava que naquela escola havia sido retirado todas as imagens, todos os símbolos, tudo que pudesse representar alguma questão de Deus. Claro que a gente não pode chegar ao ponto de achar que aquilo é então, uma justiça de Deus e as pessoas foram punidas. Claro que não. Mas isso me fez refletir, Será que nós não tiramos Deus do seu lugar em nossas vidas? E aí quando as coisas dão errado, nós questionamos: cadê Deus? Se nós buscamos um isolamento em nossa vida, numa área da nossa vida, por exemplo, olha, o Senhor pode agir aqui, aqui e aqui, mas esta outra área está isolada, está à parte. Aqui o Senhor não toca. Naturalmente, a partir deste momento, as coisas vão andar de uma outra forma. E este isolamento da igreja é totalmente contrário ao que é a igreja. A começar, como eu disse, por Deus, passando pela vida de Jesus Cristo. Nós pegamos a palavra de Deus nos evangelhos, nós vemos um Jesus de encontro, um Jesus que vai até a samaritana, um Jesus que visita Marta e Maria, um Jesus que cura o leproso, um Jesus que não fica esperando visitas. Ele não é um oráculo que fica no templo e as pessoas vão até ele, perguntam o que fazer da vida e então ele direciona: meu filho, faça isso. Não, Jesus batia nas portas, Jesus entrava nas aldeias, Jesus olhava nos olhos. E isso me remete muito, essa missão que Jesus tem e a missão que Jesus dá aos seus discípulos, remete muito a uma palavra de Papa Francisco, que me marcou muito. Um cristão autêntico, ele precisa viver a experiência do bom pastor, ele precisa cuidar das ovelhas do Senhor. E Papa Francisco dizia: não é possível ser um pastor se você não tem cheiro de ovelhas. Cheiro de ovelhas é este ir ao encontro, é viver no meio das pessoas, é deixar-se encontrar como Jesus fazia, é fazer o que os apóstolos fizeram na igreja primitiva. Quando eles foram enviados, eles iam ao encontro das pessoas e anunciavam Jesus com as suas vidas. E o que chama atenção nessa palavra de Atos, aqui nós já estamos em Atos dos Apóstolos, é que a vida dos apóstolos encantava. A palavra diz que ela conquistava a simpatia do povo. O povo olhava para aqueles homens e viam algo que encantava os seus corações. A nossa vida é assim.
A nossa vida encanta as pessoas? Pode parecer muito, né? Encanta, mas é nesse nível. Se for médio, se for uma vida razoável, não é encantar. O que os apóstolos viviam faziam as pessoas mudar de vida. Jesus não chamou os apóstolos no templo. Eles estavam cada um em sua vida. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. É esse o modelo que Ele nos dá. Se nós não vivemos isso, como nós queremos ser discípulos de Jesus? E é natural que a partir desse afastamento, desta experiência, a igreja, que é cada um de nós, né? Não estou dizendo a igreja instituição, estou dizendo nós, igreja, nós nos afastamos de cumprir a nossa vocação. Olhemos para a vida dos santos, São Francisco de Assis, Dom Bosco, santos que viveram a experiência do encontro, que saíram do seu lugar, da sua zona de conforto, para ir até o outro. Nós precisamos nos inspirar. Papa Francisco vem, documento após documento, a nos falar de uma igreja em saída, de uma igreja de encontro. A única forma de nós combatermos esse isolamento nos dias atuais é através do amor e do encontro. Não tem outra fórmula. Como que nós, aqui, nesta noite, que estamos no grupo de oração Sagrada Família, podemos fazer com que a experiência de outras pessoas com Jesus aconteça através da nossa vida? Olhem em volta de vocês aí. Quantos bancos vazios? Pode olhar, viu, gente? Tem bastante banco vazio, não tem? Não poderia estar tudo isso aqui lotado? Não é porque fica mais bonito na foto. Não é porque vai provar que o grupo de oração é bom. Não. Mas é sinal de que a nossa vida está atraindo. Se poucas pessoas estão vindo, é sinal de que a nossa vida está pouco encantando os outros. Não está bom só para nós. E às vezes nós caímos nisso. Deve ser a vontade de Deus que seja para nós mesmos. Será mesmo? Será que a vontade de Deus é que os apóstolos de 2 em 2 ficassem partilhando em casa? Juntos vocês dois, fica conversando aí, ó, os dois. Tá bom já. Deve ser só para vocês mesmos essa missão que eu estou dando. Será? Será que os apóstolos entenderam errado e então eles foram? E a vida fraterna? A vida fraterna, que é um dos pilares da nossa igreja, ela precisa ser vivida intensamente. Nós na comunidade ouvimos 370 milhões de vezes sobre fraternidade, não é mesmo? E 200 mil vezes se fala que é difícil viver a fraternidade. Mas a fraternidade, ela é um dom e também parte de um agir. Nós precisamos sair dos nossos lugares. Só sofre de fraternidade aquele que está confortável em si mesmo. Não quer ir até o outro. Tá bom aqui. Sabe qual que é o problema de eu ir até o outro? Que eu vou ter que ouvi-lo. Sabe qual que é o problema de eu ir além de uma paz de Cristo e abraçar? É que talvez eu precise ficar meia hora conversando com aquela pessoa e ela falando do problema que ela está no trabalho, do problema que ela está com a esposa, com o marido, vai falar do filho com aquele problema, e aí leva tempo, eu vou me desgastar. Então é melhor só a paz de Cristo. É melhor nós terminarmos aqui, cada um comer o seu lanche e eu ir para minha casa. Porque se de repente eu gastar tempo partilhando, eu vou perder muito tempo, eu vou sair daqui tarde, eu vou chegar tarde em casa, eu vou dormir tarde, amanhã eu tenho que ir cedo para a missa. É muito mais fácil eu dar a paz para 30 pessoas do que eu conversar com uma. É muito mais fácil. E esse isolamento eu estou começando justamente pela igreja, porque isso chama atenção. Isso é contra testemunho. Isso é contra evangélico. Isso é contra o que Deus viveu aqui na terra através de Jesus Cristo.
Isso é contra o que a igreja é. E nós vamos continuar não sendo igreja? E esse isolamento que a igreja vive é um reflexo do que a sociedade vive. A sociedade, a gente vê cada vez mais um individualismo. Cada um buscando o seu sucesso, cada um buscando as suas coisas. E é curioso, você entra, eu trabalho de metrô, né, todos os dias. Você entra no metrô lotado e ninguém fala com ninguém. E é curioso quando você vê uma pessoa mais velha, que ela começa a puxar assunto no metrô, né? Fala, nossa, tá frio, tá calor, nossa, tá rápido o metrô hoje, tá devagar. E aí você percebe o quanto o problema está sendo essa atualização, né? Esse ser humano, é engraçado que eu ouço, por exemplo, as pessoas falando do Miguel, né? Nossa, as crianças estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais cedo elas aprendem as coisas. E eu não sei se isso é um elogio. Porque quando eu vejo, por exemplo, num metrô, 300 pessoas dentro de um mesmo espaço, cada um no seu celular, conversando com uma outra pessoa que está num outro metrô, num outro trem, num outro ônibus, num outro carro, também não conversando com quem está do lado, porque está falando com alguém que está ignorando alguém. Se cada um desligasse e falasse com quem está perto, nós viveríamos relacionamentos. E quanta coisa não acontece por conta disso? Ah, Bruno, mas as pessoas nem se conhecem ali, também seria estranho puxar assunto. Pois é, aí dentro das casas, em que você tem o celular tendo mais atenção do que um filho, uma esposa, um marido. E isso, cada um de nós precisa refletir, a começar em mim. Será que dá para eu estar com meu filho no colo e na outra mão o celular? No meu caso não dá mesmo, porque se eu quiser fazer isso, o Miguel já pega, já joga, já... Mas nós precisamos nos questionar. Será que nós temos partilhado em casal? Ou será que o celular também vai para a nossa cama? E aí fica o marido de um lado, a esposa do outro, mandando um WhatsApp para o outro, né, se declarando. Será que essa é a vontade de Deus para as nossas famílias? Esse isolamento adoece. E isso explica muito do que a juventude tem vivido hoje. Os valores. Os valores que cada vez estão sendo deixados de lado. Papa Francisco fala muito disso na Amoris Laetitia, que a família ela tem perdido espaço para tantas coisas, e dentro delas o isolamento. Ele usa esse termo, isolamento. As pessoas já não conversam mais. Um pai e uma mãe não sabem o que os filhos passam. Dentro de casa as pessoas são estranhas. E nós precisamos buscar modelos como a Sagrada Família, como Luiz e Zélia Martin. Ah, mas é fácil, eles não tinham tecnologia naquela época. Pois é, mas e se eles vivessem hoje? Será que caberia na vida deles, na essência da fé deles, caberia estas coisas da forma que são? Eu não acho, talvez, Luiz Martin não seria um relojoeiro em 2018. Muito provavelmente não, são muito poucas, né, relojoarias hoje em dia. Mas a vida do casal, a experiência de fé, porque em 2018, por exemplo, tem missa de manhã cedo, como eles iam juntos. Porque ainda em 2018, é possível os pais educarem seus filhos e não terceirizarem isso. Ainda que seja a moda, ainda que seja o mais fácil, é possível. Ou seja, o que vem no meu coração é que por mais que as coisas se atualizem, aquilo que é a essência é perene, só muda de figura,
mas é possível viver a santidade em 2018. É possível viver a experiência do encontro, mas é preciso se esforçar. É preciso que quando eu vá conversar com o Mauro, eu saia do comodismo e me deixe encontrar com ele. Que quando eu pergunte como ele está, é porque realmente eu quero, e não porque é uma obrigação social, comunitária, porque a regra diz. Quando acontecer algo comigo e você vier falar comigo, não venha porque vai ficar chato, porque eu posso ficar chateado. Não, venha se no seu coração você sentir essa necessidade. Se você se preocupar, se você quiser saber, se te incomodar não saber. Esse é o verdadeiro encontro. Antigamente eu olhava a palavra de Deus, e é engraçado, né? No começo de caminhada, começo de conversão, eu me questionava, sabe o quê? Eu olhava Jesus fazendo as coisas e a palavra dizia, né? E assim se cumpriu aquela palavra do Antigo Testamento. Eu ficava pensando, será que Jesus ele ia com a palavra do lado? Ele falava, eu tenho que fazer isso porque tem que se cumprir a palavra. E eu me questionava isso. E depois, o que veio no meu coração foi que, quando nós aderimos de fato a uma causa, digamos assim, nós a vivemos de forma natural. A palavra não se cumpriu porque ela estava escrita no Antigo Testamento e Jesus precisaria cumprir. Ele era a palavra. A própria palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, naturalmente, ele já era essa palavra. Nós, como cristãos, nós não temos que decorar a Bíblia. Nós não temos, como membros da comunidade Sagrada Família, decorar as regras, decorar o estatuto, ou seja lá o que for. Nós precisamos que o nosso coração se converta e se convence de Deus. E a partir disso, nós viveremos as regras, os mandamentos, tudo que o Senhor tem para nós de forma natural. Ah, mas então a gente não vai errar mais? Iremos porque nós somos humanos. E nós seremos corrigidos e acertaremos as arestas. Mas uma coisa é aparar a aresta, outra coisa está tudo errado. Nós precisamos buscar. Na família, nós vemos hoje não só a tecnologia, mas o pecado afastando as pessoas. Nós vemos hoje marido e mulher dentro de uma casa, e o marido indo encontrar outra mulher, ou a mulher indo encontrar outro homem, e os dois moram na mesma casa. Nós vemos filhos que não veem a hora de não ver mais os pais, de não precisar mais olhar para a cara de um pai. Nós vemos os extremos, às vezes, de assassinatos, mas não precisa ir tanto. Hoje, conversando com os jovens, quando você coloca quais são as metas de vida deles, das primeiras está sair de casa. E não é para realizar um sonho, não. É uma fuga. É uma fuga dos problemas, é uma fuga daquela vida que os próprios pais proporcionaram. Esses jovens já são vítimas desta experiência de isolamento. Como nós queremos as nossas famílias? Nós não podemos terceirizar isso. Nós não podemos esperar um milagre em que as pessoas se encontrarão de alguma forma. É preciso começar em nós. Quando é que o mundo será melhor? Quando é que a igreja será melhor? Quando você resolver sair do seu lugar e ir ao encontro do outro. Não importa a que horas, para que seja. Não importa se é para um evento extraordinário ou se é para um cafezinho. Não importa. Tudo isso é experiência de Deus, tudo isso é encontro, tudo isso também fortalece em nós a nossa missão, a nossa vocação.
Quando foi a última vez que você sentiu? Ouve isso. Quando foi a última vez que você sentiu que a vida de alguém foi melhor porque você existe? Pense. Faz um momento de reflexão. A última vez que você sentiu: olha, se eu não existisse, se eu não estivesse aqui, se Deus não me tivesse trazido para cá, para ser o Bruno, aí você pensa em você, a vida desta pessoa não seria como ela é. Deus se utilizou da minha vida para fazer a vida desta pessoa melhor. Pensou? Tá perto ou tá longe? Já vale a reflexão, viu, gente? Não precisa falar, não. Uns mais tensos, outros mais tranquilos. Mas é isso. Deus nos chama para isso. Para que de fato a gente faça a diferença. Nós não fomos chamados para nada, para ficarmos aqui vagando neste mundo. É preciso que a nossa vida ela seja fecunda, gere vida nas pessoas. E é preciso que as pessoas também gerem vida em nós. Quantas vezes, em momentos em que eu estava desanimado, em momentos que eu estava cansado, alguém foi sinal para a minha vida, e a minha vida foi melhor, porque aquela pessoa existiu naquele momento para mim. Não foi uma, duas, 10 vezes, muitas e muitas vezes. Então nós precisamos aumentar estes momentos. Nós precisamos gastar mais tempo com estas coisas do que com estas outras que nos roubam tempo. Não tem problema mexer no celular, não tem problema assistir uma série na Netflix. Mas quantas? Quantas horas por dia? Quantas séries por ano? Enquanto isso, tem pessoas morrendo, tem pessoas se suicidando, tem pessoas sofrendo, tem pessoas deixando a fé, porque ninguém foi conversar com elas. Ninguém despendeu um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua noite, um pouquinho do seu final de semana para ir até lá, para conversar com ela, para perguntar se ela podia fazer alguma coisa, podia ajudar em algo. Eu posso rezar por você? Não estou falando de coisas extraordinárias, coisas que transformam o mundo de forma espetacular, coisas pequenas. Esse isolamento que o mundo vive é reflexo de escolhas. Vivemos hoje um mundo egoísta. Se o mundo não fosse egoísta, nós não veríamos coisas como a gente vê aqui. Por que é que nós vemos situações como agora do combustível? Filas e filas para pagar num combustível um valor 2 vezes maior, 3 vezes maior. É muito difícil isso. Porque no dia seguinte disso, os preços já triplicam. E eu já quero lucrar com os problemas alheios. Que raciocínio é esse? E será que nós podemos julgar estas pessoas? Será que se fosse a nossa vez nós não faríamos igual? Nós precisamos sair do nosso lugar, ir ao encontro do outro. Para nós talvez não tenha problema pagar R$9 no quilo da batata. Talvez não tenha. Eu tenho dinheiro para pagar 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Mas tem pessoas que não vão comer. Tá tudo bem? Se eu ficar no meu egoísmo, olhar para a minha vida, eu tenho como comprar essa batata. Ela pode duplicar de novo. Mas tem gente que não estava conseguindo nem comprar a batata normal. Já com o preço que estava, o antigo, o barato. Mas eu não me importo com isso. Eu não me importo.
Quantas pessoas nós vemos agora no frio na rua? E esses dias eu pensei, porque eu vi um grupo de pessoas ali, com aquelas pessoas que dormem ali na rua. E eu passo ali todos os dias. Todos os dias. Quantas vezes eu parei? Sim, eu já entreguei comida lá 2 vezes na minha vida. Nossa, que bela atitude. Não que eu tenha aqui todas as vezes e que tudo é culpa minha. Mas eu fiquei pensando que eu passo ali todos os dias. E eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho um trabalho. E eu passo, e muitas vezes eu acelero o passo. Porque eu nem tenho nada para dar, mas eu vou perder tempo, porque eu estou atrasado para o trabalho. Mas deve ser só eu. Então eu fico mais tranquilo. Se sou só eu, não tem problema. Mas é preciso que nós vivamos essa experiência a começar na nossa família. Família, torna-te aquilo que és. Deus nos fez para uma vivência juntos. Ele não nos quis sozinhos. E é a partir dessa experiência familiar que o mundo pode mudar. O Miguel, ele só vai entender que o mundo é diferente do que tudo que se vive lá fora, se dentro de casa ele ver algo diferente. Senão, o mundo vai educar ele. Ele só vai entender que ele precisa dar valor às coisas, que ele precisa ir de encontro ao outro, que ele não precisa brincar somente com coisas tecnológicas, por exemplo. O Miguel é hiper inteligente, nossas crianças estão nascendo já muito espertas, estão, mas a gente não deixa ele e ensina ele a jogar joguinho no celular. Capaz de jogar sem ensinar, mas não, por uma escolha, é sair do lugar. Se ficar na inércia é o mais fácil, porque dá trabalho, porque eu quero que não faça barulho na igreja. Então eu pego um tablet, coloco na mão dele e ele vai ficar quieto. Mas eu prefiro pagar o preço de ser pai do que pagar o preço de ver o meu filho se destruir. Quando com 16, 17 anos, como eu tenho visto, os jovens, meus primos, a gente almoçando na casa da minha avó, todo mundo lá, todos os tios, a gente conversando. Eu sou primo, eu não sou tio, eu sou da geração seguinte. Mas a gente conversando ali, e todos os meus primos, ninguém falando com ninguém, ninguém jogando. Eu não estou falando de 40 anos atrás, gente. Eu não sou um senhor de 60, 70 anos falando de como era a minha infância lá atrás. Anos 90, tá aqui. Eu e meus primos, a gente brincava, a gente corria, a gente suava, a gente se sujava. Era normal. Eu conhecia os meus primos. A gente partilhava das coisas, a gente conversava de como era a escola, de como eram as amizades, dos primeiros namorinhos, tudo. A gente conversava. Os meus primos não conversam. Tá cada um com o seu celular, assistindo um vídeo e mostrando para o outro. Você tem que ver esse outro. E passa o dia inteiro fazendo isso. É um mostrando o vídeo para o outro. E lembrei desse aqui. E tem aquele outro. E o dia inteiro. E não tem assunto. É isso. E estão lá e fazendo e gravando coisa para pôr no Instagram. E depois estão fazendo não sei o que para pôr no YouTube. E depois estão... E nada. E tá lá as bicicletas paradas, lá apodrecendo. Ninguém falando com ninguém. E é isso. Eu não quero esperar o Miguel ter 17 anos para eu sentar com ele e explicar que a vida não é assim. Porque aí já é tarde demais. Tá, Bruno, mas você tem um filho de 1 ano. O meu não tem 1 ano, por exemplo. Mas é preciso começar hoje. Eu preciso viver isso com a Regina. Hoje. No meu casamento. Se nós deixarmos que esse isolamento entre dentro da nossa casa e que a gente passe dias só acordando, indo trabalhar, chegando, dormindo, não adianta. O Miguel não vai entender nada, porque ele não vê isso. Agora, se ele vê algo diferente, pais que fazem mais do que apenas assistir TV, mexer no celular, pais que brinquem com ele, pais que levam para passear, que levam num parque, a chance aumenta. Não estou garantindo para vocês que o Miguel não vai ser um hiper nerd da internet que fica na internet muito tempo.
Mas é preciso que a gente dê o passo. É a nossa parte. Isso é ser pai, é ser mãe, é ser marido, é ser mulher. A gente não pode garantir o outro, mas a gente tem que começar em nós. Olharmos para a nossa vida, e eu sei o quanto eu devo. Eu tenho tentado, na minha vida e na minha família, viver essa experiência. Toda semana eu vou para a casa do meu pai ou para a casa da minha avó. Quase toda que dá, dentro da realidade. E por que eu faço isso? Eu não sei quanto tempo eu tenho com eles. E eu tenho buscado viver, ao invés de só fazer coisas. Eu tenho buscado momentos com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, na viagem que eu fiz agora para o Ceará. E essas experiências têm me mostrado o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena é o encontro. O que realmente vale a pena é o tempo que a gente gasta. Sabe por quê? O dia que Deus levar minha avó, não vai ser surpresa, é a vida. E vai acontecer, nem sei se eu vou ver, não sei se eu vou antes, mas se eu não for e eu estiver lá para ver, eu vou sofrer. Mas eu sei que eu estou tentando toda semana, o tempo que eu posso, ir lá. Não por medo, mas porque eu quero viver, porque eu quero me encontrar. Eu quero estar com o meu pai porque eu quero estar com ele, não pelo que ele pode fazer por mim. É muito pouco o que ele pode fazer por mim. É muito pouco o que qualquer um pode fazer por mim, perto daquilo que Deus pode fazer através desses encontros. Então não deixe para amanhã. Não gaste a sua vida com coisas que passam, com coisas que são perda de tempo. É muito legal o entretenimento, mas o nome já diz o que é. Você está se entretendo. Você está tendo coisas que fazem o seu tempo passar. Isso é bom? Não, se isso for a regra. Busque mais momentos, como igreja, como família, como sociedade. Talvez pareça quase impossível mudar tudo isso diante do cenário que a gente está hoje. Mas nós precisamos tentar. Essa é a nossa missão. Família, torna-te aquilo que és. É isso que a família é. É isso que Deus tem como plano para a família. Nós podemos falhar, mas tentando. Não porque a sociedade impôs para nós que é impossível. Te convido a ficar de pé agora. E nesse momento, antes de Jesus vir, feche os seus olhos e pense agora nos seus, na sua família, naqueles que você precisa se encontrar primeiro. Pense em tudo que ultimamente tem sido motivo de distância entre vocês. Peça para que Deus revele todo o tempo que tem sido perdido e que poderia ser gasto com aquilo que não passa. Poderia ser gasto com a oração em família. Poderia ser gasto com o diálogo. Poderia ser gasto com o carinho, com o amor, com uma conversa, com um passeio. Poderia ser gasto com uma coisa simples, mas que o tempo está passando, com muito trabalho, porque as contas chegam, então eu preciso trabalhar cada vez mais. O tempo está sendo gasto com coisas de entretenimento que vão roubando o nosso tempo precioso. Há umas 2 semanas eu vi a notícia da morte de uma jovem. E é uma jovem popular de internet. E nas últimas postagens dela, ela falava o quanto ela queria poder respirar como ela respirava antes, porque ela não conseguia. E uma vez eu li que nós precisamos valorizar a nossa vida e que as pessoas que estão em fase terminal de câncer poderiam nos ensinar muito sobre isso.
Precisamos buscar urgentemente aquilo que não passa. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, a vida é um brevíssimo segundo. E as nossas famílias estão passando. Quanto tempo nós temos? Precisamos viver esta experiência. Pode parecer loucura, mas é a vontade de Deus na nossa família. Feche os seus olhos. Ouça essa canção e deixe que o Senhor fale ao seu coração através da simplicidade destas palavras.